Fala pessoal, Jocondo, psiquiatra aqui na área, dando continuidade aí à sequência de vídeo específica do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento, um panorama geral sobre as modalidades e as intervenções, seja medicação ou não, então vai ser bem legal. Fazendo meu próprio jabá, youtuber iniciante, né, tem que pedir um pouquinho, quem puder compartilhar, se inscrever, curtir, comentar, fortalece aí. Bom, feito o diagnóstico, primeiramente, do TDAH, é importante a gente saber algumas coisas. Se é criança, se é adulto, qual subtipo é mais prevalente e se tem ou não comorbidade. Se a pessoa tem ansiedade, depressão, em crianças é muito comum a questão do autismo vir junto, questão de transtorno afetivo bipolar, questão de um transtorno opositor desafiador, e tudo fica muito confuso. Então, o que eu falo? Primeiro, a gente sempre hierarquiza, né? Então, o que dá para limpar e que pode confundir? Geralmente, ansiedade e depressão. A ansiedade é uma causa super comum de desatenção, também é comum de hiperatividade, bem como depressão. Então, a gente tratando esses sintomas, esses diagnósticos que são muito prevalentes e que podem confundir, depois a gente pode dar uma despoluída e pensar propriamente dito num TDAH. Feito o diagnóstico, limpou as comorbidades, o paciente está bem da ansiedade, está bem da depressão, está fazendo o acompanhamento certinho para um possível transtorno opositor, limpou no adulto, sobretudo, com a questão do uso de substância, maconha, derivados de cannabis, álcool, cocaína, outras substâncias várias que podem ser usadas e confundir com o processo de desatenção e hiperatividade. Limpou tudo isso, temos TDAH, bom, lá vai. A pessoa tem subtipo desatento, qual que é o principal tratamento? Subtipo mais hiperativo, não para quieto, não consegue ficar quieto, qual que é o tratamento? E o subtipo misto, que é o mais comum, o que se faz? Eu sempre falo que a gente trata o TDAH como se fosse um artesão, é muito, muito individual, sabe? Você vai tratar cada indivíduo como um, não tem muito jeito. Algumas coisas são regras de ouro, então estudos aí já mostram que a combinação, sobretudo na infância, adolescência, em que o cérebro está em desenvolvimento, de atividade física, mais terapia, mais medicação, é o padrão ouro, é o que mais vai ajudar essa pessoa a melhorar, né, em termos gerais, e talvez lá para frente ter uma qualidade de vida, um desenvolvimento muito melhor. Mas aí a atividade física vem muito no sentido de potencializar o indivíduo a criar uma rotina de consistência. Além disso, tem N coisas químicas que rolam dentro do cérebro, até de neuroplasticidade, melhorando a quantidade, a qualidade desses neurônios aí e propiciando um desenvolvimento para novas habilidades e talvez para esse indivíduo, junto à terapia, por exemplo, construir novas formas de lidar com o déficit de atenção, com a hiperatividade. O padrão de tratamento continua sendo a psicoterapia e continua sendo o uso de psicoestimulante, tá? Então aí a gente começa de fato o vídeo. Quando a gente fala de psicoterapia, é terapia cognitivo-comportamental, é terapia dos pais para essa criança, se for criança, para entender como funciona. No caso da criança tem N outras intervenções, uma fono, caso tenha dislexia, tenha gagueira, que também acaba sendo comum, um pedagogo, uma pedagoga, um psicopedagogo para orientação aí de desenvolvimento na escola, caso esteja um pouquinho atrasado, ou ver uma questão de dislexia e por aí vai. O uso de estimulante, né, que acaba sendo mais falado, a gente no Brasil tem algumas modalidades. Em lugares como os Estados Unidos, né, uma série de outras opções de novos sais, de compostos misturados e tal, mas aqui no Brasil a gente tem alguns clássicos, né? Basicamente o metilfenidato, que pode vir numa formulação de liberação controlada, prolongada, ou o próprio comum, que é mais comum ser falado como Ritalina, o Concerta, que é o que a gente acaba usando de formulação mais liberada, de forma mais lenta, e o Venvance, né, que acaba sendo muito usado hoje em dia, sobretudo pelos endócrinos, por ter uma questão aí também de tratamento de compulsão alimentar e tudo mais. Qual medicação é melhor, qual não é, não tem muito disso, tá? Todas são adequadas. Hoje em dia há uma preferência para usar e começar tratamento com medicações que tendem a ter uma liberação mais prolongada, mas é muito de acordo com a rotina do indivíduo. Se o cara vai trabalhar das 7 da manhã até meio-dia só, não adianta você usar uma medicação que ele vai ficar super atento, focado por muito mais tempo. Porém, se ele precisa, por exemplo, a criança estudar das 7 da manhã até
meio-dia e depois à tarde só fazer algumas lições, a gente pode usar Ritalina num horário, Ritalina comum no outro horário e por aí vai, né? Eu sempre digo que é de fato um processo muito artesanal. Eu sempre desenho curvas, né? Então a Ritalina tem, por exemplo, um pico de 30, 40 minutos, age em 3, 4 horas, parou de agir. Enquanto que, por exemplo, o Concerta, que é a mesma coisa que a Ritalina, porém de liberação prolongada, tem um pico, libera 30% da medicação na primeira hora e depois os outros 70% vão sendo liberados mais gradativo e uma queda lenta. Depende da rotina do indivíduo, às vezes pode ser bom o Concerta, pode ser bom a Ritalina e tudo mais. Eu particularmente prefiro usar o Concerta para pacientes que tendem a ter um perfil mais irritado, sobretudo adulto, e que acabam sofrendo de insônia, que também é um problema comum no TDAH, porque essa queda lenta não prejudica tanto o sono, e essa ascensão pontual também não causa essa irritabilidade que às vezes o Venvanse pode causar. Por outro lado, o Venvanse acaba sendo interessante, por exemplo, para crianças mais hiperativas e tudo mais. Se tem uma comorbidade de compulsão alimentar e por aí vai. Por isso que é tão interessante você entender o paciente como um todo e ir limpando os diagnósticos e usar a maior quantidade possível, a menor quantidade possível de medicações para abordar a maior quantidade possível de problemas, né? Esse é sempre o foco. E a atividade física vem para somar, né? Para construir mais receptores, para aquela medicação agir mais com menos, criar menos tolerância, melhorar a autoestima e tudo mais. Dito isso, né, então a gente tem esses psicoestimulantes, basicamente o metilfenidato, o Venvanse, Concerta e Ritalina. Depende muito da duração, do prolongamento, do tempo que o indivíduo precisa ficar concentrado, focado, e é também muito individual. Tem gente que fala, poxa, mas a Ritalina é muito mais barato e eu não tenho condições, e acaba só conseguindo funcionar bem com o Venvanse, que é mais caro, com o Concerta, ou pessoas que têm uma condição financeira mais interessante, mas que ficam bem só com a Ritalina, que é mais barato. Então tem muito isso do indivíduo mesmo. Tem gente que fala, nossa, eu adoro Ritalina, para mim é tranquilo. Ou gente que fala, nossa, eu odeio Ritalina, adoro Venvanse, com Venvanse eu fico irritado. Enfim, é individual mesmo. É muito parecido com remédios para sono, sabe? Também é muito individual. Terapia, padrão ouro, terapia comportamental para guiar o indivíduo, para ensinar técnicas a como ajustar a rotina dele, expectativas, foco e tudo mais. Medicação para focar. Às vezes a gente usa antidepressivo para o indivíduo ficar mais calmo, menos impulsivo, se ele tiver um componente mais impulsivo. Ansiedade, depressão e dependência química, como eu falei, são comorbidades comuns, então a gente acaba usando muitas vezes antidepressivo, mas do ponto de vista clássico a gente usa terapia, depois psicoestimulantes. Outras intervenções medicamentosas que não são do tipo estimulantes, a gente pode usar. No Brasil há uma dificuldade ainda, às vezes precisa ser importado e acaba sendo mais difícil e muito caro, a questão da atomoxetina, né, que é um tipo de medicação muito usada nos Estados Unidos para o tratamento de TDAH, e não é um estimulante, então é uma alternativa que a gente pode abrir mão, caso o indivíduo tenha um potencial à dependência química, né? A gente sabe que essas anfetaminas ou esses estimulantes, apesar das anfetaminas terem um potencial à dependência maior, podem, de fato, isso acontece no consultório, com os pacientes, levar a um quadro de abuso mesmo dessas substâncias. Então, quando há esse perfil, a gente tende a optar pela atomoxetina ou, por exemplo, bupropiona, que é um antidepressivo, e por aí vai. Bupropiona também é interessante, acaba sendo bom quando o paciente tem tabagismo ou compulsão alimentar, que acaba tratando junto. Enfim, lógico, prescrito pelo médico, atentar para alguns efeitos colaterais e tudo mais. Eu vou deixar junto na descrição um PDF com resumão, basicamente, de tudo isso. E, por fim, tem outras medicações que a gente pode usar, basicamente, né, cloridina, que é uma medicação para pressão, super antiga e baratinha, mas que acaba ajudando, sobretudo, crianças e tal. Lembrar que os psicoestimulantes a gente só usa depois dos 6 anos, basicamente, nem sempre, antes disso a terapia sempre vai ser o padrão ouro, o principal tratamento, mas depois de 6 anos o psicoestimulante, sobretudo o Ritalina, que acaba sendo estudado há mais anos, é bastante seguro. É importante fazer exame, acompanhar com seu médico, ter a prescrição feita pelo psiquiatra de confiança, não usar canais, podcast, nada disso como instrumento aí para receita ou para se autoprescrever ou comprar, enfim, por aí, sempre com acompanhamento médico sério, adequado e é por aí.
Tá bom? Galera, eu vou disponibilizar o PDF aí na descrição, grátis, com resumão do que eu falei. Dúvidas, comentários, sugestões, fiquem à vontade aí. Vamos seguir essa rotina aí essa maratona TDAH, tá bom? Um abraço, boa semana para todos.